Fala, devs! Então, bora lá para mais um vídeo e hoje é um vídeo muito incrível, porque o Flutter acabou de anunciar uma arquitetura, oficial, vamos dizer assim, um guia de arquitetura que você pode utilizar no seu app Flutter e vamos ver se com isso a gente para com essa dor de cabeça de arquitetura. Será que essa vai ser a bola da vez, a bola de prata que você precisava para o seu software? Então, bora conferir! Fala, devs! Me chamo Gabu, sou Google Developer Expert em Flutter e Dart e hoje estou aqui pra gente comentar sobre essa notícia incrível que o time do Google fez pra gente, especificamente o time do Flutter. Então já tem muito tempo que eu trabalho com o Flutter, vai fazer mais de 6 anos, e qual que é o ponto principal? A arquitetura sempre foi uma dor para todo mundo e a gente foi criando, óbvio, vários estudos, vários testes, criando algumas possíveis soluções para a gente trabalhar. Só que a gente, hoje, tem um resultado muito legal de todo esse processo, que é uma documentação do próprio Flutter com uma diretriz, ou seja, do que você poderia seguir para criar o seu app. Então, bora aqui para a tela para a gente ver isso. Então aqui, ó, você acessa docs.flutter.dev app architecture e aí vai ter toda a documentação de como você pode criar uma arquitetura bem legal para o seu projeto. Isso aqui é um marco muito bom, galera. E aí vem um ponto, porque às vezes você pode estar pensando assim, Gabu, então agora todos os meus projetos eu vou usar essa arquitetura que o Flutter comentou e eu vou resolver todos os meus problemas. Obviamente que não, galera. Vamos falar sério aqui, pô. Não é assim que as coisas funcionam. Isso aqui é um guia para você usar e você vai conseguir ter um projeto legal. Só que quando você trabalha em big companies, ou seja, isso aqui não vai ser 100% aplicável. É uma base para você começar, mas você vai ter que ir melhorando e adaptando para o seu negócio. Então isso é muito importante. Não use as coisas com uma risca e simplesmente coloque ali do tipo, eu vou usar isso aqui para sempre agora. Não. Vamos lá. Então aqui a gente tem um ponto muito legal, que é o seguinte. Ele trouxe, sobre a questão arquitetura de Flutter Apps. Então agora a gente vai ter, o que você pode utilizar de arquitetura no seu projeto. Então, por exemplo, o que você vai aprender, sobre esse guia aqui hoje? Benefícios, de você utilizar, uma arquitetura, os princípios mais comuns de você ter uma arquitetura. Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou traduzir isso aqui porque vai ficar mais fácil para todo mundo. E aí a gente, eu não fico traduzindo para vocês o que eu tô lendo, a gente fica mais dinâmico. Então, arquitetura de aplicativos em Flutter, Benefícios de arquitetura, princípios arquitetônicos, arquitetura de aplicativo pela equipe do Flutter, MVVM, gestão de estado, injeção de dependência, padrões de design comuns para escrever aplicativos Flutter robustos. Então, aqui a gente tem um negócio muito interessante. A gente agora tem um guia para a gente criar o nosso app. Então, com esse guia, principalmente para quem está começando na tecnologia ou para quem está criando o seu micro SaaS em Flutter, isso aqui vai ser uma base muito boa para a comunidade, para a gente parar com esse problema de galera ficar inventando arquitetura. Essa é a maior dor que eu sinto, é a galera inventar arquitetura. Tipo assim, agora eu vou inventar arquitetura para funcionar desse jeito, daquele e tudo mais. Calma, pera, vamos olhar para essa documentação e vamos ver o que faz sentido para dentro do nosso projeto. Olha, vem uma frase muito importante aqui, que é benefícios de uma arquitetura intencional. Uma boa arquitetura de aplicativo oferece uma série de benefícios às equipes de engenharia e seus usuários finais. Isso aqui, galera. Vamos lá. Manutenibilidade, escalabilidade, testabilidade, menor carga cognitiva. Desenvolvedores novos no projeto serão mais produtivos em menos tempo. Isso aqui é um negócio muito importante. Uma melhor experiência do usuário. Os recursos podem ser entregues mais rapidamente e com menos bugs. Então, isso aqui, galera, é para você entender
que de fato você precisa ter uma arquitetura, você precisa pensar. E foi isso que o time do Flutter pensou. Cara, vamos criar uma documentação com um guia que as pessoas podem seguir e vão conseguir ter aplicativos cada vez melhores. Porque vocês que estão do outro lado sabem que o Flutter tem uma performance incrível e você consegue, às vezes, mesmo fazendo uma má gestão ali, você consegue ter um app funcional que muita gente está usando e não tem problema. Mas isso aqui vai nos dar um guia gigantesco para você chegar no resultado ainda melhor. Então, como usar esse guia? Galera, é a primeira vez que eu tô lendo isso aqui e tô lendo junto com vocês para a gente ir aprendendo juntos. Então vamos passar bem rápido aqui, ó. Como usar esse guia? Esse é um guia para construir um aplicativo Flutter escalável e foi escrito para equipes que têm vários desenvolvedores contribuindo para a mesma base de código, que estão construindo um aplicativo rico em recursos. Se você está escrevendo um aplicativo Flutter que tem uma equipe, uma base de código crescente, essa orientação é para você. Então, você que está aí aprendendo Flutter, que é suas primeiras linhas de código, aplicar isso aqui não é a solução para você. Primeiro você tem que aprender o Flutter, faz um arquivo só, tá? Fica com essa dica. Isso aqui é para quem já tem um time e já está com mais pessoas trabalhando no projeto, porque vai gerar uma complexidade, obviamente, de implantação, mas depois vai gerar várias facilidades de manutenção, escalabilidade, testabilidade e a carga cognitiva, que eu acho que é o ponto principal disso aqui tudo, que toda vez que você contratar uma pessoa nova para o seu time, você tem que se perguntar: quanto tempo essa pessoa está apta para subir o PR em produção? Uma semana? Duas? Um mês? Dois? Três? Comece a contabilizar isso no seu time e você vai perceber o quão importante é você ter uma arquitetura bem definida e uma boa documentação também de como todo o sistema funciona. Junto com conselhos gerais de arquitetura, este guia fornece exemplos concretos de melhores práticas e inclui recomendações específicas. Algumas bibliotecas podem ser trocadas e equipes muito grandes com complexidade única podem descobrir que algumas partes não se aplicam. Não é uma bala de prata. Então a gente começou o vídeo falando que seria uma bala de prata. Isso aqui não é uma bala de prata, galera. Isso aqui é um guia. E um guia, você pode seguir ele e vai adaptar. Ou seja, ele tem uma adaptabilidade para o seu projeto. Isso é muito importante. Não imprima isso aqui e coloque na sua mesa e fala: agora todos os projetos que eu fizer na minha vida, eu vou usar dessa forma. Não, calma. Vamos em partes. Beleza. Na primeira parte desse guia, você aprenderá sobre os princípios arquitetônicos comuns de alto nível. Na segunda parte, o guia aborda recomendações específicas e concretas de arquitetura e de aplicativo Flutter. Por fim, no final do guia, você encontrará uma lista de padrões de design e código de amostra. Beleza, show de bola. Então vamos lá. Conceitos de arquitetura. Aqui, ele traz como ele está quebrando a arquitetura do projeto. Ó, vamos traduzir aqui para ficar mais fácil para todo mundo ler. Ó, nessa seção, você encontrará princípios testados e comprovados que orientam decisões arquitetônicas no maior do desenvolvimento de aplicativos, bem como informações de como eles se encaixam especificamente no Flutter. Vamos lá. Arquiteturas em camadas. Esse é o ponto mais importante, que é arquitetura em camadas. Olha que legal. Os aplicativos Flutter devem ser escritos em camadas. Arquiteturas em camadas é um padrão de design de software que organiza um aplicativo em camadas distintas, cada uma com funções e responsabilidades específicas. Normalmente, os aplicativos são separados em 2 a 3 camadas, dependendo da complexidade. Então, vamos lá. Vamos parar aqui nessa imagem. Ó, vamos dar até um zoom aqui. Isso aqui é o básico para você criar um aplicativo. Você vai ter a camada de interface do usuário, que é o que que é a interface do usuário? É o que o usuário tá. Você pega aqui o seu celular, você está mexendo, é o que o usuário está vendo. O Logic Layer é a parte mais importante no sentido de você processar as informações que estão vindo. Por exemplo, o cliente clicou no botão, você processou essa informação e você vai mandar para o Data Layer. O Data Layer vai ser responsável para sua comunicação com suas APIs, com a cloud e tudo mais. Então vamos lá. Camada de UI exibe dados do usuário que são expostos. Camada de lógica implementa a lógica de negócio.
principal e facilita a interação entre a camada de dados e a camada de UI, comumente chamado com camada de domínio. E camada de dados gerencia interações como fonte de dados, banco de dados ou plugins de plataformas. Elas são chamadas de camadas porque cada camada só pode se comunicar com as camadas diretamente abaixo ou acima dela. A camada UI não deve saber que camada de dados existe e vice-versa. Então você que está aí do outro lado, que coloca lá um feature builder e conecta direto, dá um get na sua API, você quebrou totalmente esse princípio. Então a UI sempre comunica com um logic layer e o logic layer sempre com um data layer. Sempre tem que ter essas etapas, porque isso vai criar isso aqui. Se você entender essa quebra de camadas, você vai estar já assim com uma base bem legal para ir construindo todas as outras coisas. E o mais legal que eu gostei desse guia é isso, porque se vocês perceberem, ele está indo bem devagarzinho de tudo que você pode fazer. Então aqui é quase como se fosse tipo, cara, o manual de criar um app decente em Flutter. Então vamos lá. Fonte única e de verdade. Olha, cada tipo de dado no seu aplicativo deve ser uma única fonte de verdade. A fonte de verdade é responsável por representar o estado local ou remoto. Se os dados puderem ser modificados no aplicativo, a classe SSOT deve ser a única classe que pode fazer isso. Isso pode reduzir drasticamente o número de bugs do seu aplicativo e simplificar o código, pois você terá uma cópia só terá uma cópia dos mesmos dados. Geralmente, a fonte de verdade para qualquer tipo de dado do seu aplicativo é mantida em uma classe chamada repository, que faz parte da camada de dados. Normalmente, há uma classe de repository para cada tipo de dado em seu aplicativo. Esse princípio pode ser aplicado em camadas e componentes do seu aplicativo, bem como classes individuais. Por exemplo, uma classe dado pode usar getters para derivar valores de um campo SSOT. Vamos só... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver a original. Tá, é porque, como tá traduzido, espera aí, deixa eu só ver. Ah, beleza. Chama SSLT, Single Source of Truth. Ou seja, um único. Você tem que confiar numa única fonte de verdade. Isso aqui é muito importante mesmo. E essas coisas que principalmente foram descritas aqui, evita muito bug. Sabe quando você tem aquela aquela classe de usuário que, tipo assim, todo lugar consegue consumir, todo lugar consegue alterar? Aquilo é um problema gigantesco. Então, quando nessa documentação a gente traz esse única fonte de verdade, é muito importante você entender isso quando você está criando o seu app. Então, quando você cria uma classe que ela está sendo consumida por todos, vamos supor, uma classe de sessão do usuário. Essa classe de sessão do usuário, ela só pode ser populada numa parte específica e o resto pode consumir, beleza? Só que se você conseguir alterar em outros lugares, galera, isso é uma fonte de bug gigantesca. Eu falo isso porque já peguei projetos que tinham uma abordagem do dado do usuário estar compartilhado em vários lugares e vários lugares alterar os dados do usuário. Então, assim, é uma bola de neve gigantesca. Então, vamos lá. Aí aqui tem um ponto legal. Fluxo de dados unidirecional. Ou seja, como que funciona o fluxo de dados do meu projeto? O UDF aqui, ó. Refere-se a um padrão de design que ajuda a desacoplar o estado da UI que exibe esse estado. Em termos mais simples, o estado flui da camada de dados através da camada de lógica e, eventualmente, para as camadas de widget. Ou seja, a camada de UI manda um evento, a camada de lógica processa esse evento e manda para o data layer, o data layer devolve um estado, a lógica layer interpreta esse estado que o repositório devolveu e devolve para a UI. No UDF, o loop de atualização da interação do usuário até a nova renderização do UI se parece com isso. Ou seja, primeiro, a camada de UI. Um evento ocorre devido à interação do usuário, como o botão sendo clicado. O callback do manipulador de eventos do widget invoca um método exposto para uma classe na camada lógica. A camada lógica, a classe lógica, chama métodos expostos para o repositório, que sabe como alterar os dados. A camada de dados, o repositório atualiza os dados se necessário e então fornece os novos dados para a classe lógica. A classe lógica salva seu novo estado e ela envia para a interface do usuário. A UI exibe o novo estado do modelo de visualização. Então, novos dados podem começar
na camada de dados. Por exemplo, o repositório pode considerar um servidor HTTP para novo dado. Nesse caso, o fluxo de dados só faz a segunda metade da jornada. A ideia mais importante é que as alterações de dados sempre acontecem no SSOT. Foi mal, estava na tela errada. Que é a chamada de dados. Isso torna seu código mais fácil de entender, menos para pensar erros e evita que dados mal formados ou inesperados sejam criados. Ou seja, a ideia mais importante é que, vamos reler essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Alterações de dados sempre acontecem no SSOT, que é o princípio que a gente trouxe aqui de fonte de única fonte de verdade, que é sempre o processamento de dados acontece na sua camada de repository. Então é muito importante a gente ir, por exemplo, nesse exemplo, a gente traz para a camada de data layer, mas você poderia ter alguma função, algum processamento, mas pelo menos acontecendo lá e não na sua parte de lógica. A UI é uma função de estado imutável, ou seja, o Flutter é declarativo, o que significa que ele constrói seu UI para refletir o estado atual do seu app. Quando o estado muda, seu aplicativo deve disparar uma reconstrução da UI que depende desse estado. No Flutter, você frequentemente ouvirá isso descrito como UI é uma função de estado. UI é uma função de estado. É crucial que seus dados conduzam seu UI e não ao contrário. Os dados devem ser imutáveis e persistentes. E as visualizações devem conter o mínimo de lógica possível. Isso minimiza a possibilidade de perda de dados quando o aplicativo é fechado e torna o seu aplicativo mais testável e resiliente a bugs. Sabe quando você pega a sua tela? Aí esse ponto aqui é legal. Sabe quando você está construindo a sua tela? Aí você vai lá e fala assim, e começa a criar um monte de regra de negócio dentro do seu arquivo de tela. Tá aí o problema. Porque você está fazendo a sua UI ser responsável por renderizar a própria UI. E não é assim que as coisas deveriam funcionar. A sua parte de lógica que é responsável por refletir a UI. E a UI tem um estado imutável, ou seja, ela só vai gerar um novo estado quando vier alguma informação ali do controle. Extensibilidade, por exemplo, cada parte da arquitetura deve ter uma lista bem definida de entradas e saídas. Por exemplo, o modelo de visualização na camada lógica deve aceitar apenas fontes de dados como entradas, como repositórios, e deve expor apenas comandos e dados formatados para visualizações. Então, você nunca pode devolver para a UI, vamos supor, você vai renderizar, você vai fazer uma sumarização da quantidade de vendas. Você não pode pegar, mandar a lista para a UI e ela processar. Não, você já processa esse dado e só entrega para ela renderizar. Por isso que o estado tem que ser imutável. Tipo, eu pego, eu recebo e já renderizo. Eu não processo nada. Testabilidade. Os princípios que tornam o software extensível também o tornam mais fácil de testar. Por exemplo, você pode testar a lógica autocontida de um modelo de visualização simulando um repositório. Isso aqui é legal. Por isso que ele também traz aqui nesse guia o processo de você separar o projeto em camadas. Porque aí você consegue, por exemplo, só testar a parte de lógica, só testar a parte do repositório, principalmente a entrada de dados com o retorno de dados. E aí, ou seja, a entrada de um evento você processa e devolve. Ou você pode utilizar um teste de widget, um golden test, né? Um teste também que você pode fazer um teste de integração, que é quando o robozinho sai clicando e tudo mais. Só que aí você não precisa nem bater no servidor. Você vai mocar, por exemplo, a parte do seu repositório e você consegue garantir pelo menos que o Flutter esteja funcionando perfeitamente. E aí, você faz uma camada lá também no back-end e você começa a garantir várias coisas ali dentro do seu projeto. Então, vamos lá. Guia para arquitetura de aplicativos. Vamos trazer aqui agora para essa parte que é para a gente. Ó, Translate Full Page, beleza. Guia para arquitetura de aplicativos. As páginas a seguir vão demonstrar como criar um aplicativo utilizando as melhores práticas. As recomendações deste guia podem ser aplicados à maioria dos aplicativos, tornando-os mais fáceis de dimensionar, testar e manter. No entanto, elas são diretrizes, não regras firmes, e você deve adaptá-las aos seus requisitos. Olha isso aqui, galera. Que existem pessoas que vão pegar esse guia e vai falar assim: "Olha, agora essa é a fonte da verdade e a gente vai usar isso para todos os aplicativos aqui da companhia". Não, espera.
No entanto, elas não são diretrizes, não regras firmes, e você deve adaptá-las aos seus requisitos exclusivos. Então, obrigado, time do Flutter, por ter deixado isso aqui pra galera, porque às vezes a galera vai tipo, ah, isso aqui é a bala de prata, vamos aplicar isso aqui em todos os nossos projetos, que a gente não vai ter problema nenhum. Então vamos lá. Visão geral da estrutura do projeto. A gente vai ter, esse guia recomenda que você divida seu aplicativo nos seguintes componentes. A gente vai ter a parte de visualização, de ver modelos. Deixa eu trazer para o inglês aqui só pra... A gente vai ter os views, os view models, os repositories e os services. Então a gente vai quebrar o nosso projeto em 4 camadas. MVVM, né? Model, view, view model, model, view, view model. Que é um design pattern já bem familiar, principalmente no mundo do mobile. Várias outras tecnologias já utilizam esse tipo de padrão. Então aqui é bem legal para a gente trazer. Então, se você já encontrou o padrão, isso será familiar. Ou seja, a parte de UI layer, você vai ter o view e o view model. Gabu, o que é esse raio desse view model? Galera, o view model é basicamente, trazendo uma para ajudar vocês, o view model é o controller, é o seu Qubit, é o seu MobiX, é o seu GetX, é isso. Só que tem uma nomenclatura, mas no final é a classe que vai controlar a interação dos eventos que vêm da sua UI e vai receber os estados que veio ali do seu data layer. Só trazendo esse disclaimer aqui para vocês, vai ficar um pouquinho mais fácil. Essa que é a ideia aqui desse vídeo, dessa call, acostumado a fazer reunião, desse vídeo, é a gente ir lendo essa documentação, eu comentando algumas coisas e ajudando vocês a entender todo o processo. Então vamos lá. Ó, aqui a gente tem, do campo aqui esquerdo, a gente vai ter o UI Layer e o Data Layer, beleza. Cada recurso em um aplicativo conterá uma visualização para descrever a interface do usuário e um modelo de visualização para manipular a lógica. Um ou mais repositórios como fonte de verdade para os dados do seu aplicativo e 0 ou mais serviços que interagem com as APIs externas, como servidores de cliente e plugins de plataforma. Um único recurso de um aplicativo pode exigir todos os seguintes objetos. Isso aqui, que lindo, olha. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver. Ó, olha que legal. A gente tem uma aplicação em Flutter. Um exemplo de uma aplicação em Flutter. Então, a aplicação em Flutter, ela vai ter a parte de UI Layer, que ela vai ter o View e o View Model. O que o View tem de coisa? Display Data e Listening for Events. Ou seja, ele vai mostrar o que veio para mim, vai exibir para o usuário e vai ouvir eventos do seguinte. Vamos supor, olha, eu pedi um dado e agora eu enviei para a minha view que a gente precisa ficar em load. Ou seja, minha view vai ficar em load. Agora, eu preciso do seguinte. Preciso exibir. Deu sucesso. Toma aqui o resultado de sucesso. E assim por diante. E o view model, ele vai fazer o handle da view logic. Ou seja, o user usa triggers, ou seja, usa ações aqui, que vai disparar no view model. Esse view model vai chamar os métodos dos repositórios, para cache and retry logic, erro handle raw data, ou seja, pode ter vários repositórios. Esses repositórios vão comunicar com as camadas de serviço, ou seja, olha esse exemplo que legal. Esse repositório A, ele manda os dados aqui para o serviço processa esses dados e devolve aqui para o repositório, que devolve os modelos de domínio aqui para o ViewModel. Ele vai receber essas informações e devolve ele para a minha tela. Aqui tem um exemplo também que o repositório C também depende de dois serviços. Olha, ele pode depender do serviço 2 e do serviço 3. Ele pode depender do método chain ou de native objects. E aqui ele, por exemplo, tem uma dependência no protocolo HTTP. Seu servidor, né? A sua API REST. Cada um desses objetos e sets que os conectam serão explicados completamente até o final dessa página. Ao longo desse guia, a seguinte versão simplificada deste diagrama será usada como âncora. Então, ou seja, esse diagrama complexo aqui, bem grande, a gente vai sempre usar ele aqui como base. Ó. View, View Model, Data Layer, repositório A, repositório B, serviço 1, serviço 2. Comunica aqui,
comunica aqui. Aplicativos com lógica complexa também pode ter uma camada lógica que fica entre a camada de UI e a camada de dados. Essa camada é comumente chamada de camada de domínio. A camada de domínio contém componentes adicionais chamados definitivamente interatores ou casos de uso. Aqui é como nesse meio aqui a gente poderia criar uma camada de domínio e aí a gente coloca os use cases, que é quando a gente pega no livro ali no cantinho, né, o conceito de arquitetura limpa. Então, o legal de você usar, por exemplo, essa documentação do Flutter aqui, é que ela já vai te dar uma base muito legal se você quiser, por exemplo, no futuro, começar a adicionar use cases e outras camadas, dado a complexidade do seu app. Vamos supor que o seu app ele tem um caso de uso que ele precisa conectar nos repositórios, buscar informações, processar várias coisas ali, sumarizar e tudo mais e devolver. Normalmente, hoje, a maioria dos apps, a gente faz tudo isso no back-end. Mas você, com certeza, conhece algum app que funciona offline. E os apps que funcionam offline vai ter que ter essa tratativa diferente de ter essa regra ali embutida dentro do processo. De você ter um caso de uso, ou seja, um caso de uso não, vários casos de uso dentro da sua aplicação por causa da complexidade, do tipo, olha, o repositório agora usa repositório local, usa skflight e tudo mais. Assim, vai entrando em outras complexidades, que é por isso que você, que está do outro lado da telinha, precisa analisar o contexto do seu projeto e não utilizar isso aqui como fonte de verdade. O próprio time do Flutter já deixou isso lá no início, eu já deixei esse destaque para vocês. Camada de interface do usuário. Vamos lá. A camada de UI do aplicativo é responsável por interagir com o usuário. Ela exibe, ela exibe os dados de um aplicativo para o usuário e recebe entradas do usuário como eventos de toque e entradas de formulário. Então, aqui a gente está trazendo a camada de interface do usuário é composta por dois componentes arquitetônicos, baseados no padrão de design MVVM, Views. Descrevem como apresentar dados do seu aplicativo. Especificamente refere-se a uma composição de widgets que fazem um recurso. Por exemplo, uma view é frequentemente, mas nem sempre, uma tela que tem um scaffold. Olha que legal. Junto com todos os widgets abaixo dela na árvore de widgets. Views também são responsáveis por passar eventos para o modelo de view em resposta à interação do usuário. Modelos de exibição contém a lógica que converte dados do aplicativo em UI state, porque os dados dos repositórios geralmente são formatados de forma diferente dos dados que precisam ser exibidos. Por exemplo, talvez você precise combinar dados de vários repositórios ou talvez queira filtrar uma lista de registro de dados. Visualizações e modelos de visualizações devem ter um relacionamento um para um. Então, qual que é a dica aqui? Toda vez que você vai criar uma UI, você vai criar a sua view. Normalmente você cria ela com o scaffold sendo o widget.py. E aí dentro desse widget.py, você pode colocar um builder e tudo mais para você ir fazendo essas tratativas. Então aí é naquele cenário que você vai falar, ó, se for loading, a resposta do meu controle, eu coloco um load. Se for sucesso, eu renderizo meu componente. Se for erro, eu exibo erro. Tudo isso você vai fazer na camada de UI reagindo aos estados que veio do seu viewModel ou do seu controle. Visualizações e modelos de visualização devem ter um relacionamento um para um. Então isso é muito importante. Em termos mais simples, o modelo de visualização gerencia o estado da UI e a visualização exibe esse estado. Usando visualizações e modelos de visualização, sua camada de UI pode manter o estado durante as alterações de configuração, como rotações de tela, e pode testar a lógica de sua UI independente dos widgets. Então o legal de você fazer isso é exatamente, você consegue manter o estado da sua tela, mesmo em rotações, e não fica renderizando toda hora. Isso aqui são coisas que dá para você fazer. View é um termo abstrato e uma view não é igual a um widget. Importante. Widgets são componíveis, ou seja, são componentes, e vários podem ser combinados para criar uma view. Portanto, os view models não têm uma relação um para um com widgets, mas sim uma relação um para um com uma coleção de widgets. Então, é isso que eu falei. Você começa com o seu scaffold, e do seu scaffold você tem um turbilhão ali de widgets. Vamos lá.
Um recurso de um aplicativo é centrado no usuário e, portanto, definido pela camada de UI. Cada instância de um par de view e viewModel define um recurso em seu aplicativo. Isso geralmente é uma tela em seu aplicativo, mas não precisa ser. Por exemplo, considere fazer login e logout. O login geralmente é feito em uma tela específica cujo único propósito é fornecer ao usuário a maneira de fazer login. No código do aplicativo, a tela de login seria composta de uma login viewModel, classe, e uma login viewModel. Por outro lado, o logout do aplicativo geralmente não é feito em uma tela dedicada. A capacidade de fazer logout geralmente é apresentada ao usuário como um botão em um menu, uma tela de conta de usuário ou qualquer número de locais diferentes. Geralmente é apresentado em vários locais. Nesse caso, você pode ter um logout view model e um logout view, que contém apenas um único botão que pode ser solto em outros widgets. Isso aqui, ó, também é legal, que ele está trazendo uma abordagem um pouco diferente. Até então, a gente estava trazendo uma abordagem aqui 100% voltada para um scaffold, né? O view model, o view sempre estava para ser um scaffold, mas não necessariamente precisa ser o scaffold. Você pode ter um logout view que representa um botão, porque aí esse logout view representa o botão e ele tem um logout view model. Então, qualquer lugar do aplicativo que você colocar esse botão, ele vai ter tudo configurado para fazer o logout. Então, isso é legal, porque você começa a separar as regras de negócio. Porque uma das formas seria, por exemplo, vamos supor, você cria um Alf view model, e aí esse Alf view model você compartilha, às vezes poderia compartilhar com o login e com esse outro cara. Só que essa abordagem aqui é mais simples. Você deixa tudo separado, né? Também um princípio de responsabilidade única que a gente também traz ali do CleanArch é você separar todas as camadas ali e ela ter a responsabilidade unicamente de fazer aquilo e não fazer várias coisas. Então, login faz login, logout faz logout. Faz logout. Excelente. Vamos lá. Visualizações. No Flutter, as visualizações são as classes de widgets do seu aplicativo. As visualizações são o método principal da renderização da UI e não devem conter nenhuma lógica de negócio. Elas devem receber todos os dados necessários para renderizar do modelo de visualização. Então, ótimo ponto. A única lógica que uma visão, ou seja, que uma UI deve ter, que uma view deve ter, vamos traduzir aqui, introduções if simples para mostrar e ocultar widgets com base em um sinalizador ou campo anulável no modelo de exibição, lógica de animação, lógica de layout baseada em informações de dispositivo, como tamanho de tela ou orientação, lógica de roteamento simples. Toda a lógica relacionada aos dados deve ser manipulada no modelo de visualização. Ou seja, vamos supor que se o meu estado de... Eu fui fazer o login. Se o meu estado de login deu sucesso, eu posso ouvir esse estado de sucesso e fazer a navegação para minha tela de home. E esse processo de fazer essa navegação, você pode deixar na UI. Porque a UI, ela pode ter isso, porque é uma interação do tipo, eu estou recebendo o evento e estou tomando uma ação de navegar para outra tela. Ou seja, estou indo para outra UI. Eu não preciso deixar essa lógica lá no meu view model. A gente começa a separar isso, porque no final isso é uma lógica de UI, lógica de animação, né? Questão de layout baseado na tela do dispositivo, exibir ou não um widget, isso tudo a gente deixa dentro da nossa UI. Toda a lógica relacionada aos dados deve ser manipulada no modelo de visualização. Toda a lógica relacionada aos dados, ou seja, tudo que vem em relação a mostrar o componente ou não e tudo mais, quando vem esse dado, você deixa dentro da sua UI. Um view model expõe os dados do aplicativo necessários para renderizar uma view. No design de arquitetura descrito nessa página, a maior parte da lógica do seu aplicativo Flutter reside em view models. A principal responsabilidade de um modelo de visualização, ou seja, um view model, inclui recuperando dados de aplicativos de repositório e transformando-os em um formato adequado para apresentação na exibição. Por exemplo, pode filtrar, classificar ou agregar dados. Que aí é o mesmo exemplo que eu trouxe aqui. Se você quisesse utilizar um use case, você poderia deixar isso para o use case, deixar mais simples o controller ou view model. Manter o estado atual necessário na visualização para que a visualização possa ser reconstruída sem perder dados. Por exemplo, pode conter sinalizadores booleanos para renderizar widgets condicionalmente na visualização ou campo que rastreia qual seção de carrossel está ativa na tela. Expõe retorno de chamada
chamadas, ou seja, comandos, a visualização que podem ser anexados ao manipulador de eventos, como o pressionamento de um botão ou envio de formulário. Ou seja, nesse caso, o ViewModel ele vai expor funções ou métodos que quando você clicar no botão, você chama essa função do ViewModel e ela vai processar tudo o que precisa e devolver o retorno ali para a nossa UI. Os comandos são nomeados para o padrão de comando. A tradução está muito ruim, né? E são funções Dart que permitem que as visualizações executem lógica complexa sem conhecimento de sua implementação. Basicamente, o que é? Vamos supor, eu vou fazer um login. Aí eu vou ter lá o meu ViewModel, login viewmodel.login. E vou passar um e-mail e a senha que foi digitada no formulário. Agora, como vai ser feito o login? Pouco importa para a tela. Ela só precisa ficar ouvindo os eventos de load, sucesso, erro e tudo mais, para ficar exibindo esses dados para o usuário. Mas como está acontecendo? Não sei. Então a gente está separando as responsabilidades. Camada de dados. A camada de dados de um aplicativo manipula seus dados e lógica de negócio. Duas das partes da arquitetura compõem a camada de dados, serviços e repositórios. Essas partes devem ter entradas e saídas bem definidas para simplificar uma reutilização e testabilidade. Então, por que ele separa? Aí vem um ponto. Porque normalmente aqui você pode fazer de duas formas, né? Às vezes, o que você faz? O seu repositório comunica direto com a sua camada de serviço, ou seja, o repositório bate direto no cliente HTTP, ou você cria um serviço, né, HTTP, separado. O que seria esse serviço? O DIL é um serviço, né? Então, o repositório chama o serviço do DIL, você passa o seu path e aí ele comunica. O repositório chama o serviço de GPS do seu aplicativo, que chama o método channel. Isso são as camadas de serviço. Nada mais é do que você ter ali a sua classe do cliente, por exemplo, HTTP, que você vai utilizar. Ou, se você quiser, você pode fazer uma implementação de um serviço HTTP que tem uma interface, que tem uma implementação que usa o DIL. Porque aí, qualquer coisa que você quisesse alterar depois de usar o DIL, por exemplo, o HTTP, ou qualquer outro cliente, você só troca essa ponta e todo o resto do seu aplicativo vai ser responsivo a isso. Repositórios. Vamos lá. As classes de repositórios são a fonte de verdade para os dados do seu modelo. Elas são responsáveis por pesquisar dados de serviços e transformar esses dados brutos em modelos de domínio. Os modelos de domínio representam os dados que o aplicativo precisa, formatados de uma forma que suas classes de modelo de utilização possam consumir. Deve haver uma classe de repositório para cada tipo diferente de dados manipulados em seu aplicativo. Por exemplo, os repositórios lidam com a lógica de negócio associada a serviços, como armazenamento em cache, tratamento de erros, lógica de repetição, atualizando dados, serviço de sondagem para novos dados, atualizando dados com base nas ações do usuário. Então, tudo isso a gente deixa dentro da nossa camada de repositório. Tá vendo que a gente está deixando cada coisa com a sua responsabilidade em cada etapa que a gente vai avançando. Então, a View ficou com a UI, o View Model controla o que é o que o usuário está fazendo e manda para nossa classe de repositório. O nosso repositório ele pode cuidar de armazenar o cache, fazer os tratamentos de erro do serviço, por exemplo. Vamos supor, devolveu 401. O que eu devolvo lá para minha tela? Eu vou devolver um exception. Você está usando um Dart-Z, usando um header ali para você fazendo. Você criou um result para fazer um tratamento. Então, assim, dá para fazer várias coisas nesse sentido. Lógica de repetição. Então, isso aqui eu posso tratar atualização de dados. Então, tudo isso a gente dentro do nosso. Eita! Deixa dentro da nossa camada de repositório. Os repositórios produzem dados de aplicativos com modelos de domínio. Por exemplo, um aplicativo de mídia social pode ter um User Profile Repository, classe que expõe um Stream User Profile, que emite um novo valor sempre que o usuário faz login ou logout. Legal. Os modelos produzidos por repositórios são consumidos por ViewModels. Repositórios e ViewModels têm um relacionamento muitos para muitos. Um ViewModel pode ter muitos repositórios para obter os dados que precisa e um repositório pode ser usado por muitos ViewModels. Os repositórios nunca devem estar acidentes um do outro. Se um aplicativo tem lógica de negócio que precisa de dados de dois repositórios, você deve combinar os dados no ViewModel ou na camada de domínio, especialmente se o relacionamento repository ViewModel for complexo. Ou seja, vamos supor que você tem um cenário que, para você fazer a chamada, por exemplo, vamos trazer o exemplo aqui de um carrinho de compra. Vamos supor, para você abrir um carrinho de compra, você precisa de um ID. Então, ao invés de você fazer o carrinho de compra, processar
buscar vamos supor, precisa do ID do usuário. Só que você precisa bater no repositório, vamos supor. Então você tem que bater no repositório, pegar esse ID para abrir um carrinho de compra. Só que você não vai fazer o repositório do carrinho de compra conhecer o repositório do usuário. Você vai fazer toda essa lógica dentro de um ViewModel. Se essa lógica for muito complexa, o que você vai fazer? Você vai criar um use case. E aí no use case, você vai colocar esse tratamento do tipo, beleza. Então, para eu abrir o carrinho, então, Open Cart in Use Case, eu preciso receber esses dois repositórios. Aí ele faz as tratativas lá e devolve o dado prontinho para o nosso ViewModel. Então esse é um ponto interessante. Serviços. Os serviços estão na camada mais baixa do seu aplicativo. Eles encapsulam endpoints de API e expõem objetos de respostas assíncronos como objetos feature e string. Eles são usados apenas para isolar o carregamento de dados e não mantém nenhum dado. Seu aplicativo deve ter uma classe de serviço por fonte de dados. Exemplo, de endpoints que os serviços podem encapsular. Por exemplo, você pode ter pontos de extremidades REST, plataforma de APIs e arquivos locais. Como regra geral, os serviços são mais úteis quando os dados necessários estão fora do código da arte do seu aplicativo, o que é verdade para cada um dos exemplos anteriores. Serviços e repositórios são relativamente muito para muitos. Um único repositório pode usar vários serviços e um serviço pode ser usado por vários repositórios. Opcional, camada de domínio. Esse aqui é tudo que a gente comentou até agora sobre a questão de trazer um use case. Então vamos lá, à medida que seu aplicativo cresce e adiciona recursos, você pode precisar, obviamente, abstrair a lógica que adiciona muita complexidade aos seus modelos de visualização, e essas classes são frequentemente chamadas de interatores ou casos de uso. Os casos de uso ou use cases são responsáveis por tornar as interações entre a camada de UI e data mais simples e reutilizáveis. Eles pegam dados de repositórios e os tornam adequados para a camada de UI. Então, quando você está trabalhando num projeto que existe essa complexidade, bater no repositório, você precisa filtrar alguns dados que você recebe e tudo mais, o que você faz? Cria uma camada, um logic layer agora, que vai ser responsável por ter o nosso use case. Então, o ViewModel chama o use case chama o nosso data layer. Então, o exemplo está aqui, ó. Então, eu tenho a minha tela, eu tenho aqui o meu ViewModel e eu tenho o meu use case. Agora, o use case que chama a minha camada de data layer aqui, ou seja, o meu layer, que vai ter o meu repositório e o meu service. Os casos de uso são usados principalmente para capsular a lógica de negócio que, de outra forma, permaneceria no modelo de exibição e atende a uma ou mais das seguintes condições. Requer a fusão de dados de vários repositórios, é extremamente complexo, a lógica será reutilizada por diferentes modelos de visualização, ou seja, um use case ele pode ser compartilhado, com outros view models ali, dado que você centraliza. Só que, óbvio, a gente tem que tomar cuidado com isso, que se você tiver um use case, às vezes compartilhado para o seu app inteiro, se esse use case quebrar, você quebra o seu aplicativo inteiro. Então, sempre que for tomar algumas medidas, tome cuidado. Vamos lá, vamos ver aqui embaixo, ó. Esta camada é opcional porque nem todos os aplicativos ou recursos de um aplicativo têm esses requisitos. Se você suspeita que seu aplicativo se beneficiaria dessa camada adicional, considere os prós e contras. Vamos lá, vamos analisar. Prós. Evita a duplicação de código em modelos de visualização. Contra. Aumenta a complexidade da arquitetura, adicionando mais classes e maior carga cognitiva. 2. Melhora a testabilidade, separando a lógica de negócio complexa da lógica de UI. O teste requer simulações adicionais. Melhora a legibilidade do código em modelos de visualização. Sim, adicione um texto padrão adicional ao seu código. Ou seja, você traz aqui os prós e contras, e é importante ter isso, porque não existe bala de prata, na programação. Então, de fato, você que está do outro lado vai ter que pensar e analisar se para o seu projeto ter use case faz sentido. Se fizer, bora, utiliza. Se não fizer, faz até o padrão que a gente fez aqui até agora. Acesso a dados com casos de uso. Outra consideração adicional à camada de domínio é se os modelos de visualização continuarão a ter acesso aos dados do repositório diretamente ou se você forçará os modelos de visualização a passar por casos de uso para obter seus dados. Em outras palavras, você adicionará casos de uso conforme precisa deles? Talvez, quando notar lógica repetida em seus modelos de visualização, ou você criará um caso de uso sempre que o modelo de visualização precisar de dados, mesmo que a lógica no caso seja simples. Esse aqui
é a questão da vez. Se você escolher fazer o último, se intensifica os prós e contras descritos anteriormente. O código do seu aplicativo será extremamente modular e testável, mas também adiciona uma quantidade significativa de overhead desnecessário. Uma boa abordagem é adicionar casos de uso somente quando necessário. Se você perceber que seus modelos de visualização estão acessando dados por meio de casos de uso, na maioria das vezes, você sempre pode refatorar seu código para utilizar casos de uso exclusivamente. O aplicativo de exemplo usado posteriormente neste guia usa casos de uso para alguns recursos, mas também tem modelos de visualização que interagem diretamente com repositórios. Um recurso complexo pode acabar se parecendo com isso. Então vamos lá. Ó, deixa eu dar um zoom maior aqui. Ó. Então, a gente tem aqui o nosso UI state, e é o view model. A gente vai ter o use case. Então, o view model, aqui tem um exemplo legal. Ele pode comunicar com o use case quando esse use case resolve uma complexidade de negócio grande, ou ele pode comunicar direto com o repositório quando for algo simples. Então, esse método de adição de caso de uso é definido pela seguinte regra. O caso de uso depende de repositório, ou seja, se depende de mais de um repositório, você poderia criar um caso de uso. Caso de uso e repositório têm um relacionamento muito para muitos. Os modelos de visualização dependem de um ou mais casos ou de um ou mais repositórios. Esse método de usar caso de uso acaba parecendo menos uma lasanha em camadas e mais um jantar servido com dois pratos principais, camadas de UI e dados. E de um lado, camada de domínio. Casos de uso são apenas classes de utilitários que têm entradas e saídas bem definidas. Essa abordagem é flexível e extensível, mas requer maior diligência para manter a ordem. Beleza. Recapitulando aqui. Vamos lá. Você que está aí do outro lado, que está tendo um projeto, que você decidiu que tudo tem que ser caso de uso. Aí você começa a ter um caso de uso de uma linha só. O caso de uso que chama o repositório. Nesse caso, se a gente for trazer a abordagem que o time do Flutter trouxe aqui, você poderia, para esses, comunicar direto. E você só usar casos de uso quando você tiver uma complexidade. Vamos supor, você que tem que bater em 2 repositórios e tudo mais, então às vezes vai lá, cria um caso de uso. Mas se você tem só um repositório, uma chamada simples, esquece. Se você precisa ter um tratamento a mais, tipo, tem que colocar um if, tem que fazer não sei o que e tal, beleza. Traz isso para um caso de uso. Ou traz uma regra, tipo, precisa de mais de um lugar para buscar o dado, coloca no use case. Porque aí você não fica com aquela função grande dentro da sua camada de view model. Mas aqui, galera, é um ponto muito interessante de você testar, de você planejar se faz sentido ou não a trabalhar com essas abordagens. Então vamos lá, opinião. Aí aqui, estudo de casos de arquitetura. Então aqui a gente passou, né, por toda a arquitetura. Aqui eles trouxeram tudo que foi feito nesse exemplozinho aqui. Vamos lá. Ó, os exemplos de código neste guia são do aplicativo de exemplo Compass, que ajuda os usuários a criar e reservar itinerários para viagens. É um aplicativo de exemplo robusto, com muitos recursos, rotas e telas. O aplicativo se comunica com o servidor do HTTP, tem ambientes de desenvolvimento e produção, inclui estilo específico de marca e contém alta cobertura de teste. Dessa maneira, é muito simples ele simular esses dados. Ó, ele está no GitHub. A gente vai fazer um outro vídeo depois abrindo esse aplicativo e a gente estudando na prática tudo. Hoje, a gente vai mais para a teoria, ler a documentação e discutir aqui juntos. Olha que legal, o app tem muita coisa. A arquitetura do aplicativo Compass se assemelha ao padrão de design MVVM, conforme descrito nas diretrizes de arquitetura de aplicativo do Flutter. Esse estudo de caso de arquitetura demonstra como implementar essas diretrizes percorrendo o recurso Home do aplicativo Compass. Se você não estiver familiarizado com o MVVM, lê essas diretrizes primeiro. A tela do aplicativo Compass exibe informações de conta do usuário e uma lista das viagens salvas do usuário. Nessa tela você pode fazer logout, abrir páginas detalhadas, excluir viagens, salvas e navegar até a primeira página. Então vamos lá. Nesse estudo de caso você aprenderá o seguinte: como implementar as diretrizes, como usar o padrão command, como usar o change notify list enable, como implementar injeção de dependência usando o package provider. Aqui eu vou dar um merchan, né? Usem o Flutter Injection. A gente pode fazer tudo isso, talvez trazendo o Flutter Injection para vocês. E aqui tem toda a estruturação do pacote. Mas, não vamos entrar a fundo nesse vídeo aqui, porque eu queria primeiro ler essa documentação com vocês, né? A gente trocar esse papo aqui. Então, deixa os comentários do que vocês acharam das coisas que eu trouxe, do que vocês acharam, principalmente
da documentação do Flutter. Por favor, deixe os seus comentários se vocês acharam que faz sentido, que tá legal, que você já utiliza esse projeto. E aí, queria deixar uma coisa muito importante aqui para vocês, né? Deixa o seu like, se inscreva aqui, ativa o sininho, porque isso é importante para mais pessoas acessarem, para você não perder nenhum vídeo. E um ponto interessante, siga a gente lá no nosso Instagram, gabu.dev. Valeu demais, galerinha. Até o próximo vídeo.